Na morte de um paroquiano, Mestre Dogo, acompanhado pelo seu discípulo Zengen, visitou a família enlutada. Sem parar para expressar uma palavra de simpatia, Zengen subiu no caixão, bateu nele e perguntou a Dogo: "Ele está realmente morto?" "Eu não vou dizer", disse Dogo. "E então?", insistiu Zengen. "Eu não vou dizer, e ponto final", disse Dogo. No seu caminho de volta ao templo, o furioso Zengen voltou-se para Dogo e ameaçou: "Por Deus, se você não responder a minha pergunta, eu vou bater em você." "Tudo bem", disse Dogo. "Pode bater." Homem de palavra, Zengen deu uma boa pancada no mestre. Algum tempo depois, Dogo morreu e Zengen, ainda ansioso para ter sua pergunta respondida, foi até o mestre Sekisu e, depois de relatar o que tinha acontecido, fez a mesma pergunta a ele. Sekisu, como se estivesse conspirando com o falecido Dogo, não quis responder. "Por Deus", gritou Zengen, "você também?" "Eu não vou dizer", disse Sekisu, e ponto final. Naquele mesmo instante, Zengen passou por um despertar. A vida pode ser conhecida, a morte também, mas nada pode ser dito sobre elas. Nenhuma resposta é verdadeira. Ela não pode ser pela própria natureza das coisas. Vida e morte são os mistérios mais profundos. É melhor dizer que elas não são dois mistérios, mas dois aspectos do mesmo mistério. Duas portas para o mesmo segredo. Mas nada pode ser dito sobre elas. Seja o que for que você diga, vai se enganar. A vida pode ser vivida, a morte também pode ser vivida. São experiências. A pessoa tem que passar por elas e conhecê-las. Ninguém pode responder às suas perguntas. Como a vida pode ser respondida? Ou a morte? A menos que você viva, a menos que você morra. Quem é que vai responder? Mas muitas respostas foram dadas. E lembre-se, todas as respostas são falsas. Não há nada a escolher. Não é que uma resposta esteja correta e as outras respostas estejam incorretas. Todas as respostas estão incorretas. Não há nada a escolher. Só a experiência pode responder, não as respostas. Portanto, esta é a primeira coisa a ser lembrada quando você estiver diante de um verdadeiro mistério, não um enigma criado pelo homem. Se for um enigma criado pelo homem, isso pode ser respondido, porque, nesse caso, é um jogo mental. Você cria a pergunta, você cria a resposta. Mas, se você está diante de alguma coisa que não tenha criado, como você pode respondê-la? Como pode a mente humana respondê-la? É incompreensível para a mente humana. A parte não pode compreender o todo. O todo pode ser compreendido tornando-se o todo. Você pode saltar para ele e se perder, e haverá a resposta. Vou contar uma historinha que Ramakrishna gostava de contar. Ele costumava dizer: uma vez aconteceu de haver um grande festival à beira-mar, na praia. Milhares de pessoas estavam reunidas ali e, de repente, todos se viram interessados por uma pergunta. Se o mar é imensurável ou mensurável, se existe, ele tem fundo ou não, é sondável ou insondável? Por acaso, havia lá um homem completamente feito de sal. Ele disse: "Vocês esperem aí, discutam, e eu vou para o oceano descobrir." Por quê? Como se pode saber a menos que se vá até ele? Então, o homem de sal deu um salto no oceano. Horas se passaram, dias se passaram, então meses se passaram, e as pessoas começaram a ir para as suas casas. Elas esperaram por muito tempo e o homem de sal não voltava. O homem de sal, no momento em que entrou no oceano, começou a derreter, e quando ele chegou ao fundo, não existia mais. Ele passou a saber a resposta, mas não podia voltar. E aqueles que não sabem discutiram por um longo tempo. Eles podem ter chegado a algumas conclusões, porque a mente adora chegar a conclusões.
Depois que chega a uma conclusão, a mente se sente à vontade. Daí tantas filosofias. Todas as filosofias existem para satisfazer uma necessidade. A mente pergunta e a mente não pode continuar com a pergunta. É desconfortável. Continuar com a pergunta parece inconveniente. Uma resposta é necessária. Mesmo que seja falsa, ela vai servir. A mente sossega. Dar um salto no mar é perigoso. E lembre-se, o que Ramakrishna diz é verdade. Somos todos homens de sal no que diz respeito ao oceano. O oceano da vida e da morte. Somos homens de sal que vão derreter dentro dele, porque viemos dele. Nós somos feitos por ele. Dele. Vamos derreter. Então a mente está sempre com medo de ir para o mar. Ela é feita de sal. Está condenada a se dissolver. Ela está com medo, por isso permanece na margem, discutindo as coisas, debatendo, argumentando, criando teorias, todas falsas, porque elas são baseadas no medo. Um homem corajoso vai dar o salto e ele vai resistir a aceitar qualquer resposta que não seja conhecida por ele. Somos covardes, por isso aceitamos a resposta de qualquer pessoa. Mahavira, Buda, Cristo. Aceitamos as respostas deles. Essas respostas não podem ser as nossas respostas. O conhecimento de ninguém pode ser o nosso. Eles podem ter vindo a saber, mas o conhecimento deles é só informação para você. Você vai ter que saber, apenas quando for o seu próprio. Isso é conhecimento. Caso contrário, isso não vai te dar asas. Pelo contrário, vai ficar pendurado em volta do seu pescoço, como se fossem pedras. Você vai se tornar um escravo dele. Você não vai alcançar a libertação. Você não vai ser libertado por esse conhecimento. Diz Jesus, a verdade liberta. Você já viu alguém ser libertado por teorias? A experiência liberta, sim, mas teorias sobre toda a experiência? Não, nunca. Mas a mente tem medo de dar o salto. Porque a mente é feita da mesma coisa que o universo. Se der o salto, você estará perdido. Você saberá, mas só quando você não existir. O homem de sal passou a saber. Ele tocou as próprias profundezas. Ele tocou o próprio centro, mas não pôde voltar. Mesmo se pudesse, como é que ele iria contar? Mesmo se voltasse, a linguagem dele iria pertencer ao centro, às profundezas, e a sua linguagem pertence à margem, à periferia. Não há nenhuma possibilidade de comunicação. Ele não pode dizer nada significativamente. Só pode permanecer em silêncio significativamente, de forma significativa. Se disser algo, ele próprio vai se sentir culpado, porque vai saber imediatamente que tudo o que ele sabe não foi transferido por meio de palavras. A experiência dele é deixada para trás. Apenas palavras são deixadas para você, mortas, velhas, vazias. Palavras podem ser comunicadas, mas não a verdade. Esta só pode ser indicada. O homem de sal pode dizer a você: você também pode vir. Ele pode lhe fazer um convite. Salte comigo no oceano. Mas você é muito inteligente. Você vai dizer: primeiro responda a pergunta, caso contrário, como eu vou saber que você está certo? Deixe-me primeiro considerar, pensar e meditar e ponderar. Então eu vou seguir. Quando minha mente estiver convencida, então eu vou dar o salto. Mas a mente não está convencida, não pode ser convencida. A mente nada mais é que um processo de dúvida. Ela nunca pode ser convencida. Ela pode continuar discutindo infinitamente, porque tudo o que você diz pode criar um argumento em torno dela. Uma vez, eu estava viajando com o mulá Nasruddin. Numa estação, numa parada, um recém-chegado entrou no compartimento. Talvez ele conhecesse Nasruddin. Ele disse: "Olá." Cumprimentaram-se e em seguida ele disse: "Como você está, Nasruddin?" Nasruddin disse: "Tudo bem, absolutamente bem." Então o homem disse: "E como está a sua esposa?"
Nasrudin disse: ela também está bem, obrigado. E como estão os seus filhos? Nasrudin disse: eles estão todos muito bem, obrigado. Fiquei surpreso. Quando o homem saiu em outra parada, eu perguntei a Nasrudin: qual é o problema? Porque eu sei muito bem que você não tem esposa, você não tem filhos. Nasrudin disse: eu também sei, mas por que começar uma discussão? Muitas vezes, Budas já acenaram para você só para não causar uma discussão. Eles permaneceram em silêncio só para não causar uma discussão. Eles não falaram muito, mas tudo o que eles disseram causou uma discussão suficiente em torno disso. Você é assim. Você vai tecer teorias, você vai fiar filosofias, e vai ficar tão absorto nelas que vai esquecer completamente que o oceano está logo ali. Você vai esquecer completamente que o oceano existe. Os filósofos esquecem completamente o que é a vida. Eles continuam pensando e pensando e pensando e se perdem porque a mente está distante da verdade. Quanto mais você está na mente, mais longe você está da verdade. Quanto menos na mente, mais perto. Se não houver mente, mesmo por um único instante, você dá o salto. Mas então você se torna um com o oceano. Então a primeira coisa a lembrar é que, se é uma pergunta criada por você, não relacionada com o mistério existencial do universo, então ela pode ser respondida. Na verdade, apenas questões matemáticas podem ser respondidas. É por isso que a matemática é uma ciência tão clara e bem definida, porque a coisa toda é criada pelo homem. A matemática não existe no universo, é por isso que a matemática é a ciência mais pura. Você pode ter certeza sobre ela, você criou o jogo inteiro. As árvores estão lá, mas não uma árvore, 2, 3 árvores, 4 árvores. Os números não existem lá. Você cria os números, você pode criar a própria base. Então você pergunta, quantos? Se somamos 2 mais 2, qual é a conclusão? Qual é o resultado? Você pode responder 4. E essa resposta vai ser verdadeira, porque foi você quem criou o jogo todo. Todas as regras. 2 mais 2 são 4. Mas na existência, isso não é verdade, porque na existência, a aritmética não existe. Isso é algo totalmente criado pelo homem. Então você pode continuar e criar quanta matemática, quanta aritmética você quiser. Antes, as pessoas pensavam que havia apenas uma matemática. Agora elas sabem que pode haver muitas, porque o homem pode criá-las. Antes, as pessoas achavam que havia apenas uma geometria, a de Euclides. Agora elas sabem que pode-se criar quantas geometrias se quiser, porque elas são criadas pelo homem. Então agora não existe a geometria euclidiana e geometria não euclidiana. Muitos matemáticos brincaram com os números. Leibniz trabalhava com 3 dígitos, 1, 2, 3. Na matemática de Leibniz, 2 mais 2 não pode ser 4, porque o 4 não existe. 1, 2, 3, apenas 3 dígitos existem. Assim, na matemática de Leibniz, 2 mais 2 serão 10, porque depois do 3 vem o 10. O 4 não existe. Einstein trabalhava com 2 dígitos, 1 e 2. Então, 2 mais 2 na matemática de Einstein serão 11. E eles estão todos certos, porque todo jogo é feito pelo homem. Depende de você. Não há uma necessidade interior de se acreditar em 9 ou 10 dígitos, exceto que o homem tem 10 dedos. Então, as pessoas começaram a contar com os dedos. É por isso que o 10 se tornou a unidade básica em todo o mundo. Caso contrário, não há necessidade. A matemática é um produto do pensamento. Você pode fazer uma pergunta e a resposta certa pode ser dada a você. Mas, com exceção da matemática, tudo avança rumo ao misterioso. Se algo pertence à vida, nenhuma resposta pode ser dada. E tudo o que você disser vai ser destrutivo, porque o todo não pode ser dito. As palavras são tão estreitas como um túnel,
você não pode forçar o céu para dentro delas, é impossível. A segunda coisa a lembrar: quando você pergunta alguma coisa a um mestre não é um filósofo, ele não é um pensador, ele sabe, ele é um vidente. Quando você pergunta algo a um mestre, não procure e não espere uma resposta dele, porque ele é a resposta. Quando você perguntar algo, não fique atento à resposta, fique atento ao mestre, porque ele é a resposta. Ele não vai lhe dar nenhuma resposta. A presença dele é a resposta. Mas podemos nos desviar. Você vai e faz uma pergunta. Toda a sua mente está atenta à pergunta e você está esperando pela resposta. Mas o mestre, todo o seu ser, a presença dele é a resposta. Se você olhar para ele, se você o ver, receberá uma indicação, o silêncio dele, a maneira como ele olha para você nesse momento, o caminho pelo qual ele anda, o jeito como ele se comporta, o modo como ele se cala ou fala. O mestre é a resposta, porque é uma indicação. O mestre pode lhe mostrar a verdade, mas não pode dizê-la, e sua mente está sempre obcecada com a resposta. O que ele vai dizer? Se você vai a um mestre, aprenda a ficar atento à presença dele. Não se deixe levar muito pela cabeça e não insista, porque cada resposta só pode ser dada quando o momento está maduro. Não insista, porque não depende da sua insistência. Uma coisa certa só pode ser dada quando você está pronto, quando você está maduro. Então, quando você estiver perto de um mestre, você pode fazer uma pergunta, mas então esperar. Você perguntou, então ele sabe. Mesmo que você não tenha perguntado, ele sabe o que está incomodando você por dentro, mas ele não pode lhe dar nada agora. Você pode não estar pronto, e se você não está pronto e algo lhe for dado, não vai chegar a você, pois somente numa determinada disposição as coisas certas podem penetrar em você. Quando você está maduro, você pode entender. Quando está pronto, você está aberto, receptivo. A resposta será dada, mas não em palavras. O mestre irá revelá-la de muitas maneiras. Ele pode fazer isso. Ele pode inventar muitos métodos para indicá-las, mas você tem que estar pronto. Se você tem uma pergunta, isso não significa que está pronto. Você pode fazer uma pergunta. Até mesmo as crianças podem levantar questões tão misteriosas que nem mesmo o Buda será capaz de respondê-las. Mas só porque você perguntou, só porque você é suficientemente articulado para formular uma pergunta, isso não significa que está pronto, porque as perguntas vêm de muitas e muitas fontes. Às vezes você está simplesmente curioso. O mestre não está lá para satisfazer as suas curiosidades, porque elas são infantis. Às vezes, você na verdade nunca quis dizer aquilo. Só pelo jeito como perguntou, você mostra que não está preocupado com aquilo e não usar a resposta de forma nenhuma. Alguém morre e você simplesmente faz a pergunta: o que é a morte? E no momento seguinte, você já se esqueceu. Curiosidade é uma coisa. Ela é infantil, e nenhum mestre vai perder tempo com as suas curiosidades. Quando você pergunta sobre uma determinada questão, ela pode ser apenas intelectual, filosófica. Você está interessado, mas intelectualmente. Você gostaria de uma resposta apenas para se tornar mais experiente. Mas o seu ser permanecerá inalterado. Então o mestre não está interessado, porque ele está interessado apenas em seu ser. Quando você faz uma pergunta de tal forma, como se a sua vida e a sua morte dependessem disso, então, se não receber a resposta, você vai sair perdendo. Todo o seu ser vai permanecer com fome disso. Você está com sede. Todo o seu ser está pronto para recebê-la. E se a resposta for dada, você vai digeri-la. Ela se tornará o seu sangue e seus ossos, e vai se mover no próprio ritmo do seu coração. Só então, o mestre vai estar pronto para lhe responder. Você faz a pergunta,
Então o mestre vai tentar ajudá-lo a se preparar para receber a resposta. Entre a pergunta e a resposta do mestre, pode haver uma grande lacuna. Você pergunta hoje e ele pode responder depois de 12 anos, porque você tem que estar pronto para recebê-la. Você tem que estar aberto, não fechado, e você tem que estar preparado para absorvê-la nas profundezas do seu ser. Agora tente entender esta parábola. Na morte de um paroquiano, Mestre Dogo, acompanhado pelo seu discípulo Zengen, visitou a família enlutada. Sem parar para expressar uma palavra de simpatia, Zengen subiu no caixão, bateu nele e perguntou a Dogo: ele está realmente morto? A primeira coisa, quando a morte está presente, você tem que ser muito respeitoso, porque a morte não é um fenômeno comum. É o fenômeno mais extraordinário em todo o mundo. Nada é mais misterioso do que a morte. A morte chega ao centro da existência e quando um homem está morto, você está se movendo em solo sagrado. É o momento mais sagrado possível. Não, curiosidades comuns não podem ser permitidas. Elas são desrespeitosas. No Oriente, particularmente, a morte é mais respeitada do que a vida. O Oriente viveu muito tempo para chegar a essa conclusão. No Ocidente, a vida é mais respeitada do que a morte, daí tanta tensão, tanta preocupação e tanta angústia, tanta loucura. Por quê? Se respeita mais a vida, você vai ter medo da morte e então a morte vai parecer antagônica, o inimigo. Se a morte é o inimigo, você permanecerá tenso durante toda a sua vida, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Você não a aceita, você a rejeita, mas não pode destruí-la. A morte não pode ser destruída. Você pode rejeitá-la, você pode negá-la, você pode ficar com medo, assustado, mas ela está lá, bem na esquina, sempre com você, como uma sombra. Você vai viver tremendo durante toda a sua vida e você está tremendo. E no medo, em todos os medos, se procurar profundamente, você encontra o medo da morte. Sempre que você está com medo, algo está lhe dando uma indicação da morte. Se o seu banco vai à falência e você está cheio de temor e tremor, ansiedade, isso também é ansiedade com relação à morte, porque o seu saldo bancário não era mais do que a segurança contra a morte. Agora você está mais aberto, vulnerável. Agora, quem vai proteger você se a morte bater à porta? Se você ficar doente, se você ficar velho, então quem vai cuidar de você? A garantia estava lá no banco e o banco faliu. Você se apega ao prestígio, poder, posição, porque quando você tem uma posição, você é tão importante que é mais protegido pelas pessoas. Quando você não tem nenhum poder, você se torna tão impotente que ninguém vai se preocupar de forma alguma com você. Quando você está no poder, você tem amigos, familiares, seguidores. Quando não tem poder, todo mundo vai embora. Havia uma proteção, havia alguém lá para cuidar. Agora ninguém se importa. Tudo que você teme, se você procurar profundamente, encontrará sempre a sombra da morte em algum lugar. Você se apega a um marido, você está com medo de que ele possa ir embora. Ou você se apega a uma esposa, tem medo de que ela possa deixá-lo. Qual é o medo? É realmente o medo de um divórcio? Ou é o medo da morte? É o medo da morte, porque no divórcio você fica sozinho. O outro dá proteção, a sensação de que você não está sozinho. Outra pessoa está com você. Nos momentos em que uma pessoa é necessária, você vai ter alguém para olhar por você. Mas a mulher o deixou, ou o marido a deixou, e agora você está sozinho, um estranho. Quem vai proteger você? Quem vai cuidar de você quando você estiver doente? Quando as pessoas são jovens, não precisam tanto de uma esposa ou um marido, mas quando elas são velhas, essa necessidade é maior. Quando você é jovem, o relacionamento é sexual.
Quanto mais velho você fica, mais ela se torna uma relação de vida, porque agora, se a outra o deixar, a morte está bem ali. Do que quer que você tenha medo, tente explorar, e você vai encontrar a morte escondida em algum lugar ali. Todo medo é da morte. A morte é a única fonte de medo. No Ocidente, as pessoas são muito assustadas, preocupadas, ansiosas, porque têm que lutar continuamente contra a morte. Você ama a vida, você respeita a vida, e por isso que no Ocidente, os velhos não são respeitados. Os jovens são respeitados, porque os idosos se aproximaram mais da morte do que você, pois eles já estão nas garras dela. A juventude é respeitada no Ocidente, e a juventude é um fenômeno transitório, que já está escapando das suas mãos. No Oriente, os velhos são respeitados, porque no Oriente a morte é respeitada. E pelo fato de no Oriente a morte ser respeitada, não existe medo da morte. A vida é apenas uma parte, a morte é o ponto culminante. A vida é apenas o processo, a morte é o crescendo. A vida é apenas o avançar, a morte é o alcançar, e ambos são uma coisa só. Portanto, o que você vai respeitar mais? O caminho ou o objetivo? O processo ou o florescer? A morte é a flor, a vida é nada mais do que a árvore, e a morte está ali pela flor, a flor não está ali pela árvore. A árvore deve ficar feliz e a árvore deve dançar quando surgir a flor. A morte é aceita, não só aceita, mas bem-vinda. Ela é uma convidada divina. Quando ela bate a porta, isso significa que o universo está pronto para recebê-lo de volta. No Oriente, nós respeitamos a morte, e esse jovem, Zengen, simplesmente entrou sem nem mesmo expressar uma palavra de simpatia ou respeito. Ele simplesmente ficou curioso. Não só isso, ele foi muito desrespeituoso. Bateu no caixão e perguntou a Dogo: ele está realmente morto? A pergunta era bonita, mas não foi feita no momento certo. A pergunta estava certa, mas o momento que ele escolheu estava errado. Ser curioso diante da morte é infantil. A pessoa tem que ser respeitosa e silenciosa. É a única maneira de ter um relacionamento com o fenômeno. Quando alguém morre, é realmente algo muito profundo que está acontecendo. Se você puder apenas se sentar e meditar, muitas coisas serão reveladas. Questionar é tolice. Se a morte está presente, por que não meditar? O questionamento pode ser apenas um truque para evitar a coisa. Pode ser apenas uma medida de segurança para evitar olhar para a morte diretamente. Eu observo quando as pessoas vão queimar ou cremar alguém. Elas começam a falar muito. No lugar da cremação, discutem muito sobre coisas filosóficas. Na minha infância, eu adorava seguir todo mundo. Aonde quer que alguém tivesse morrido, eu estava lá. Até os meus pais ficavam com muito medo. Eles diziam: por que você vai? Nós nem sequer conhecemos esse homem. Não precisa ir. Eu dizia: isso não importa. Quem é o homem não importa. A morte é um fenômeno tão bonito e um dos mais misteriosos. Não se deve perdê-la. Então, no momento em que eu sabia que alguém tinha morrido, eu ia lá, sempre observando, esperando, testemunhando o que estava acontecendo. Eu vi pessoas discutindo muitas coisas, problemas filosóficos como: o que é a morte? E alguém dizia: ninguém morre, o mais recôndito eu é imortal. Elas discutem os Upanishads, o Gita, e citam autoridades. Comecei a sentir que elas estão evitando apenas se movendo numa discussão. Elas estão evitando o fenômeno que está acontecendo. Elas não estão olhando para o morto. E a coisa está lá. A morte está lá. E você está discutindo a respeito? Que idiotice. Você tem que ficar em silêncio.
Se conseguir ficar em silêncio quando a morte estiver presente, de repente você vai ver muitas coisas. Porque a morte não é apenas uma pessoa parando de respirar. Muitas coisas estão acontecendo. Quando uma pessoa morre, sua aura começa a diminuir. Se você ficar em silêncio, pode sentir uma força energética, um campo de energia vital, diminuindo, recuando para o centro. Quando uma criança nasce, justamente o oposto acontece. Quando uma criança nasce, a aura começa a se expandir. Ela começa perto do umbigo. Assim como se você jogar uma pedrinha num lago tranquilo. Isso vai produzir ondulações. Elas vão se espalhando, vão se espalhando. A respiração quando uma criança nasce é como uma pedra no lago. Quando a criança respira, o centro do umbigo é atingido. A primeira pedra foi lançada no lago tranquilo e as ondulações continuam se espalhando. Ao longo de toda a sua vida, a sua aura continua se expandindo. Perto dos 35 anos, a aura está concluída em seu apogeu. Então ela começa a diminuir. Quando uma pessoa morre, a aura volta para o umbigo. Quando ela atinge o umbigo, torna-se uma energia concentrada, uma luz concentrada. Se você ficar em silêncio, pode senti-la. Você vai sentir um puxão. Se você se sentar perto de um homem morto, vai sentir como se uma brisa sutil estivesse soprando em direção ao homem morto e você fosse puxado. O homem morto está contraindo toda a sua vida, todo o campo que ele foi. Muitas coisas começam a acontecer em torno de um homem morto. Se ele amava uma pessoa profundamente, isso significa que ele deu parte da sua energia vital para essa pessoa. E quando uma pessoa morre, imediatamente aquela parte que ele deu para outra pessoa deixa essa pessoa e se move para o morto. Se você morrer aqui e seu amante mora em Hong Kong, alguma coisa vai sair do seu amante imediatamente, porque você deu uma parte de sua vida e essa parte voltará para você. É por isso que quando um ente querido morre, você sente que algo deixou você também. Algo de você morreu também. Uma ferida profunda, uma lacuna profunda existe agora. Sempre que um amante morre, algo na amada também morre, porque eles estiveram envolvidos um com o outro. E se você amou muitas pessoas, por exemplo, se uma pessoa como Dogo morre, ou um Buda, do universo inteiro a energia volta a recuar para dentro. É um fenômeno universal, porque ele está envolvido com muitas e muitas vidas, milhões de vidas, e de todos os lugares a energia vai voltar. As vibrações que ele irradiou para muitos vão deixá-los, elas vão voltar para a fonte original. Vão se tornar novamente uma concentração perto do umbigo. Se você prestar atenção, vai sentir as ondulações voltando em uma ordem inversa, e quando elas estiverem totalmente concentradas no umbigo, você poderá ver uma tremenda energia vital, uma tremenda força de luz. E então, esse centro deixa o corpo. Quando um homem morre, isso é simplesmente uma interrupção da respiração e você acha que ele está morto. Ele não está morto. Isso leva tempo. Às vezes, se a pessoa esteve envolvida com milhões de vidas, leva muitos dias para ela morrer. É por isso que com os sábios, com os santos, especialmente no Oriente, nunca se queima um corpo deles. Apenas os santos não são queimados. Com exceção deles, todo mundo é queimado, pois o envolvimento com os outros não é tão grande. Em poucos minutos, a energia se reúne e eles não fazem mais parte desta existência. Mas com os santos, a energia leva tempo. Às vezes ela permanece muito tempo. É por isso que, se você for a Sirdi, a cidade de Sai Baba, você ainda vai sentir algo acontecendo. A energia ainda continua vindo. Ele está tão envolvido que para muitas pessoas ele ainda está vivo. O túmulo de Sai Baba não está morto. Ele ainda está vivo. Mas você não vai sentir a mesma coisa perto de muitas tumbas.
eles estão mortos. Por morto, eu quero dizer que eles acumularam todo o seu envolvimento, eles desapareceram. Quando eu morrer, não enterrem meu corpo, não queimem, porque eu vou estar envolvido com vocês, com muitos de vocês. E se puderem sentir, então um sábio continua vivo durante muitos anos, por vezes milhares de anos, porque a vida não é somente do corpo. A vida é um fenômeno de energia, isso depende do envolvimento, de com quantas pessoas ele estava envolvido. E uma pessoa como Buda não está envolvida apenas com as pessoas, ele está envolvido até mesmo com as árvores. Pássaros, os animais, seu envolvimento é tão profundo que se ele morrer, a sua morte vai demorar pelo menos 500 anos. Há relatos de que Buda disse: minha religião será uma força viva por apenas 500 anos. E o significado está aqui, porque ele vai ser uma força viva por 500 anos. Vai demorar 500 anos para ele sair totalmente do envolvimento. Quando a morte acontecer, fique em silêncio, assista. Em todo o mundo, sempre que homenagear um homem morto, você fica silencioso. Você permanece em silêncio por 2 minutos, sem saber por quê. Essa tradição é seguida em todo o mundo. Por que o silêncio? A tradição é significativa. Você pode não saber por quê. Você pode não estar ciente. E seu silêncio pode ser preenchido por tagarelice interior. Ou você pode fazer isso apenas como um ritual. Isso é com você. Mas o segredo está lá. Sem parar para expressar uma palavra de simpatia, Zengen subiu no caixão, bateu nele e perguntou a Dogo: ele está realmente morto? A pergunta dele está certa, mas o tempo não está certo. Ele escolheu a ocasião errada. Esse não é o momento de se falar sobre isso. Esse é o momento de estar com isso. E o homem que está morto deve ter sido alguém muito profundo. Caso contrário, Dogo não estaria indo prestar seus respeitos. Dogo é um homem iluminado. O discípulo que está morto deve ter sido alguém importante. E Dogo estava ali para fazer algo mais por ele. Um mestre pode ajudá-lo quando você está vivo. Um mestre pode ajudá-lo ainda mais quando você está morto. Porque na morte, uma entrega profunda acontece. Na vida, você sempre está resistindo, lutando, até com o seu mestre, sem se render, ou se entregando sem entusiasmo, o que não significa nada. Mas quando você está morrendo, a entrega é mais fácil, porque a morte e a rendição são o mesmo processo. Quando o corpo inteiro está morrendo, você pode se entregar facilmente. Lutar é difícil, a resistência é difícil, já que a sua resistência está sendo quebrada. Seu corpo está avançando para um deixar acontecer. Isso é a morte. Dogo estava lá por algo especial, e esse discípulo fez uma pergunta. A pergunta está correta, mas o tempo não está correto. Eu não vou dizer, disse Dogo. E então, insistiu Zengen. Eu não vou dizer, e ponto final, disse Dogo. Primeira coisa, o que pode ser dito sobre a morte? Como você pode dizer qualquer coisa sobre a morte? Não é possível que uma palavra transmita o significado da morte. O que significa a palavra morte? Na verdade, não significa nada. O que você quer dizer quando usa a palavra morte? É simplesmente uma porta além da qual não sabemos o que acontece. Vemos um homem desaparecendo por uma porta. Podemos ver a porta e, em seguida, o homem simplesmente desaparece. Sua palavra morte pode transmitir somente o sentido da porta, mas o que acontece realmente além da porta? Porque a porta não é a coisa. A porta está lá para ser atravessada. Então, o que acontece com aquele que desaparece pela porta e não podemos ver mais além? E o que é essa porta? Apenas a parada da respiração? A respiração de toda a vida? Você não tem nada além da respiração? A respiração para, o
corpo se deteriora. Se você for só corpo e respiração, então não há problema. Então a morte não é nada, não é uma porta para nada, é simplesmente uma parada, não um desaparecimento, é só como um relógio. O relógio estava tic-taqueando, funcionando, então ele para. Você não pergunta para onde foi o tic-tac, o que não faria sentido. Ele não foi a lugar nenhum. Ele não saiu dali absolutamente. Ele simplesmente parou. Era um mecanismo e algo deu errado no mecanismo. Você pode reparar o mecanismo, então ele irá tic-taquear de novo. A morte é como um relógio parando. Só isso? Se for assim, não é um mistério, não é nada, na verdade. Mas como a vida pode desaparecer tão facilmente? A vida não é mecânica, vida é consciência. O relógio não está consciente, você pode ouvir o tic-tac. O relógio nunca o escuta. Você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco. Quem é esse ouvinte? Se só o batimento do coração é a vida, então quem é esse ouvinte? Se a respiração é a única vida, como você pode estar consciente de sua respiração? É por isso que todas as técnicas orientais de meditação utilizam a consciência da respiração como uma técnica sutil. Por quê? Se você fica consciente da respiração, então quem é essa consciência? Deve ser algo além da respiração, porque você pode olhar para ela e o observador não pode ser o objeto. Você pode testemunhar isso. Você pode fechar os olhos e pode ver a sua respiração entrando e saindo. Quem é esse vidente? O testemunho. Deve ser uma força separada que não depende da respiração. Quando a respiração desaparece, é a parada de um relógio. Mas para onde essa consciência vai? Para onde é que essa consciência se move? A morte é uma porta, não uma parada. A consciência se move, mas seu corpo permanece na porta, assim como você veio aqui e deixou seus sapatos na porta. O corpo é deixado do lado de fora do templo, e sua consciência entra no templo. É o mais sutil dos fenômenos, a vida não é nada diante dele. Basicamente, a vida é apenas uma preparação para a morte. E somente aqueles que são sábios aprendem na sua vida como morrer. Se você não sabe como morrer, você perdeu todo o sentido da vida. É uma preparação, é um treinamento, é uma disciplina. A vida não é o fim, é apenas uma disciplina para aprender a arte de morrer. Você está com medo, você está apavorado. Diante da própria palavra morte, você começa a tremer. Isso significa que você ainda não conheceu a vida, porque a vida nunca morre, a vida não pode morrer. Em algum lugar, você se identificou com o corpo, com o mecanismo. O mecanismo é feito para morrer. O mecanismo não pode ser eterno, porque o mecanismo depende de muitas coisas. Mas é um fenômeno condicionado. A consciência é incondicional, não depende de nada. Ela pode flutuar como uma nuvem no céu. Não tem raízes, não é causada. Ela nunca nasce, por isso nunca pode morrer. Sempre que alguém morre, você tem que ser meditativo perto dessa pessoa, porque um templo está ali perto e ele é um terreno sagrado. Não seja infantil, não tenha curiosidades. Fique em silêncio para que você possa assistir e ver. Algo muito, muito significativo está acontecendo. Não perca o momento. E quando a morte está presente, por que perguntar sobre ela? Por que não olhar para ela? Por que não assisti-la? Por que não se mover com ela alguns passos? Eu não vou dizer, disse Dogo. E então, insistiu Zengen. Eu não vou dizer, e ponto final, disse Dogo. No seu caminho de volta ao templo, o furioso Zengen voltou-se para Dogo e ameaçou. Por Deus, se você não responder a minha pergunta, eu vou bater em você. Tudo bem, disse Dogo. Pode bater. Isso é possível no Zen.
que até um discípulo possa bater no mestre, porque o Zen é muito verdadeiro com relação à vida e muito autêntico. O mestre Zen não cria o fenômeno em torno dele, de que eu sou mais santo do que você. Ele não diz, eu sou muito superior. Como pode alguém que tenha alcançado a iluminação dizer, eu sou superior e vocês são inferiores? O discípulo pode pensar que ele é superior, mas o mestre não pode reivindicar qualquer superioridade, porque a superioridade só é reivindicada pela inferioridade. A superioridade só é reivindicada pelo ego, que é impotente e inferior. A força é alegada apenas pela fraqueza. Quando não tem certeza, você reivindica certeza. Quando você está doente, você alega saúde. Quando você não sabe, você reivindica o conhecimento. Suas reivindicações são simplesmente para esconder a verdade. Um mestre não diz nada. Ele não pode dizer, eu sou superior. É tolice. Como um homem sábio pode dizer, eu sou superior? Então o mestre Zen até permite isso, que um discípulo bata nele. E ele pode apreciar a coisa toda. Ninguém mais no mundo já fez isso. É por isso que os mestres Zen são raros. Você não vai encontrar flores mais raras. O mestre é tão superior, de fato, que permite que você até bata nele. Sua superioridade não é contestada por ele. Você não pode desafiá-lo de modo algum. E você não pode derrubá-lo de modo algum. Ele não está mais ali. Ele é uma casa vazia. E ele sabe que um discípulo só pode ser tolo. Nada mais é esperado, porque o discípulo é ignorante. Compaixão é necessária. E na ignorância, o discípulo é levado a fazer coisas que não são adequadas. Pois como pode uma pessoa inadequada fazer coisas adequadas? E se você forçar as coisas adequadas numa pessoa inadequada, ela vai ficar aleijada, sua liberdade será tolhida. E um mestre é para ajudá-lo a ser livre. Por isso bater é permitido. Na verdade, não é irreverência. Na verdade, o discípulo também ama tanto o mestre, tão intimamente, que ele pode se aproximar dele a esse ponto. Até mesmo bater numa pessoa é um tipo de intimidade. Você não pode bater em qualquer um. Às vezes acontece de até mesmo uma criança bater no pai, ou uma criança bater na mãe. Isso não significa antagonismo. É só que a criança aceita a mãe tão profundamente e de maneira tão íntima que ela não sente que isso é inadequado. E a criança sabe que será perdoada, portanto não há medo. O mestre perdoa infinitamente, incondicionalmente. O discípulo estava muito zangado porque ele havia feito uma pergunta muito significativa. Parecia significativa para ele. Ele não podia imaginar por que Dogo tinha que se comportar de modo tão obstinado e dizer não. E não só isso, ele disse, e ponto final, eu não vou dizer mais nada. Quando faz uma pergunta, você pergunta por causa do seu ego, e quando a resposta não é dada, o ego se sente ferido. O discípulo ficou ferido, seu ego foi perturbado, ele não podia acreditar. E isso deve ter acontecido na frente de muitas pessoas. Eles não estavam sozinhos. Havia muitos outros, devia haver. Quando alguém morre, muitas pessoas se reúnem ali. E na frente de todas aquelas pessoas, o mestre disse não e ponto final. Eu não vou dizer mais nada. Eles todos devem ter pensado, esse discípulo é só um tolo, fazendo perguntas impertinentes. Zengen deve ter sentido raiva. Ele deve ter fervido de raiva. Quando ele se viu sozinho com o mestre, ao voltarem para o mosteiro, ele disse, por Deus, se você não responder a minha pergunta, eu vou bater em você. Tudo bem, disse Dogo, pode bater. Termine logo com isso. Se você está com raiva, então termine logo com isso. Um mestre está sempre pronto para trazer para fora tudo o que está dentro de você, até mesmo a sua negatividade. Mesmo que você bater nele, ele vai permitir. Quem sabe batendo
no mestre, você possa se tornar consciente da sua negatividade. Você pode se tornar consciente da sua doença, do seu mal, da sua loucura. Bater no mestre pode se tornar uma iluminação súbita. Quem pode saber? E o mestre está ali para ajudá-lo em todos os sentidos. Então Dogo disse: tudo bem, vá em frente, pode bater. Homem de palavra, Zengen deu uma boa pancada no mestre. Algum tempo depois, Dogo morreu e Zengen, ainda ansioso para ter sua pergunta respondida, foi até o mestre Sekisu e, depois de relatar o que tinha acontecido, fez a mesma pergunta a ele. Sekisu, como se estivesse conspirando com o falecido Dogo, não quis responder. Todos os mestres estão sempre numa conspiração secreta. Se eles são mestres em tudo, estão sempre juntos. Mesmo que contradigam uns aos outros, eles pertencem à mesma conspiração. Mesmo que às vezes eles digam que o outro está errado, eles estão numa conspiração. Acontece que Buda e Mahavira eram contemporâneos e eles se mudaram para a mesma província, Bihar. Ela é conhecida como Bihar por causa deles. Bihar significa seu campo de ação. Eles caminhavam por toda aquela região. Às vezes estavam na mesma aldeia. Uma vez aconteceu de eles se hospedarem na mesma pousada de estrada. A metade da pousada foi contratada por Buda e metade por Mahavira. Mas eles nunca se conheceram. E eles refutavam um ao outro o tempo todo. Os discípulos costumavam passar de um para o outro. E isso era um enigma. Por quê? Buda até ria. Ele brincava com Mahavira. Ele dizia, aquele sujeito. Então ele afirma que é um iluminado. Afirma que é onisciente. Mas eu ouvi dizer que ele disse que uma vez aconteceu de ele bater a porta de alguém para pedir comida e não ter ninguém lá dentro. E eu ouvi dizer que ele alega que é onisciente. E nem isso ele sabia, que a casa estava vazia. Ele sempre brincava. Dizia, uma vez Mahavira estava andando e ele pisou no rabo de um cachorro. Só quando o cão pulou e ganiu, foi que ele soube que o cão estava lá, porque era de manhã e estava escuro, e aquele sujeito diz que é onisciente. Ele vivia brincando. Ele contava muitas piadas sobre Mahavira. Elas eram belíssimas. Eles não estão um contra o outro. Estão representando papéis e estão tentando ajudar as pessoas. São dois tipos diferentes. Uma pessoa pode ser ajudada por Mahavira e outra pode ser ajudada por Buda. A pessoa que pode ser ajudada por Buda não pode ser ajudada por Mahavira. Essa pessoa tem que ser tirada de Mahavira. E a pessoa que pode ser ajudada por Mahavira não pode ser ajudada por Buda. Essa pessoa tem que ser tirada do Buda. É por isso que eles falam um contra o outro. É uma conspiração. Mas todo mundo deve ser ajudado. E eles são dois tipos diferentes. Tipos absolutamente diferentes. Como eles podem estar um contra o outro? Ninguém que já se tornou iluminado é contra qualquer outra pessoa iluminada. Não pode ser. Ele pode falar como se fosse contra, porque ele sabe que o outro vai entender. Mahavira, pelo que se sabe, nunca disse nada sobre as piadas que Buda fazia aqui e ali. Ele se mantinha em completo silêncio. Essa era a sua maneira. Ao ficar completamente silencioso, nem mesmo refutando, ele estava dizendo, deixe esse tolo para lá. Ficando completamente em silêncio, sem dizer nada. Todos os dias chegavam relatos. As pessoas vinham e diziam, ele disse isso, e Mahavira nem sequer falava sobre isso. E isso era apropriado, porque ele era muito velho. 30 anos mais velho do que Buda. Não era bom para ele lutar com um jovem. Assim, é como os jovens tolos agem. Mas ele era como Buda, contra outros professores que estavam mais velhos do que ele. Ele falava sobre eles, falava contra eles, argumentava contra eles. Eles estão numa conspiração. Eles têm que estar, porque você não pode entender. Eles têm que dividir caminhos, porque você não consegue compreender
porque a vida existe através dos opostos. Eles têm que escolher opostos. Eles têm que se aferrar a uma coisa e então têm que dizer para você: lembre-se de que todos os outros estão errados. Porque se eles dizem que todo mundo está certo, você vai ficar muito confuso. Você já está confuso o suficiente. Se eles dizem, sim, eu estou certo, Mahavira também está certo, Buda também está certo, todo mundo está certo, você vai deixá-los imediatamente. Você vai pensar: este homem não pode ajudar, porque já estamos confusos. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, e nós viemos até esse homem para saber exatamente o que é certo e o que é errado. Portanto, os mestres se aferram a alguma coisa e dizem: isto é certo e todo o resto está errado, sabendo o tempo todo que há milhões de maneiras de se alcançar o caminho, sabendo o tempo todo que há milhões de caminhos para chegar ao caminho final. Mas se eles dissessem que milhões de caminhos chegam lá, você ficará simplesmente confuso. Esse discípulo, Zengen, estava com problemas, porque seu mestre Dogo tinha morrido. Ele nunca esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Os discípulos sempre se veem em grande dificuldade quando seus mestres morrem. Quando seus mestres estão lá, eles se fazem de tolos e perdem tempo. Quando seus mestres morrem, então eles se veem numa verdadeira enrascada. O que fazer? Então a pergunta de Zengen permaneceu. O problema mantinha-se. O enigma estava lá como antes. O discípulo ainda não tinha descoberto o que é a morte e esse Dogo tinha morrido. Ele foi procurar outro mestre, Sekisu, e após relatar a coisa toda sobre o que tinha acontecido, fez a mesma pergunta a ele. Sekisu, como se estivesse conspirando com o falecido Dogo, não quis responder. Por Deus! Gritou Zengen. Você também? Eu não vou dizer, disse Sekisu, e ponto final. Eles estão fazendo alguma coisa, estão criando uma situação. Eles estão dizendo: fique em silêncio antes da morte, não faça perguntas, porque quando você pergunta, você vai para a superfície, você se torna superficial. Essas perguntas não são perguntas para se fazer. Essas perguntas são para se penetrar, viver, meditar. Você tem que entrar dentro delas. Se você quer conhecer a morte, morra. Essa é a única forma de saber. Se você quer conhecer a vida, viva. Você está vivo, mas não está vivendo. E você vai morrer e não vai morrer. Porque tudo é morno em você. Você vive? Não exatamente. Você só se arrasta. De alguma forma, você vai levando a vida. Viva tão intensamente quanto possível. Queime a sua vela da vida de ambos os lados. Queime-a intensamente. Se ela acabar num segundo, é bom, pois pelo menos você vai saber o que é, porque apenas a intensidade penetra. E se você puder viver uma vida intensa, você terá uma qualidade diferente de morte, porque você vai morrer intensamente. Como é a vida, assim será a morte. Se você vive se arrastando, você vai morrer se arrastando. Você vai perder a vida e você vai perder a morte também. Torne a vida mais intensa quanto possível. Coloque tudo em jogo. Por que se preocupar? Por que se preocupar com o futuro? Este momento está aqui. Traga sua existência total para ele. Viva intensamente, totalmente, completamente, e esse momento vai se tornar uma revelação. E, se você conhece a vida, você vai conhecer a morte. Esta é a chave do segredo. Se você conhece a vida, você vai conhecer a morte. Se você pergunta o que é a morte, isso significa que você não viveu, porque no fundo elas são uma coisa só. Qual é o segredo da vida? O segredo da vida é a morte. Se você ama, qual é o segredo de amar? A morte. Se você medita, qual é o segredo da meditação? A morte. Tudo que acontece que é belo e intenso sempre acontece através da morte. Você morre, você simplesmente se traz totalmente para a morte e morre para todo o resto. Você se torna tão intenso que você não está lá.
Por quê? Se você estiver lá, então a intensidade não pode ser total. Então, existem dois. Se você ama e o amante está lá, então o amor não pode ser intenso. Ame profundamente, tão completamente, que o amante desapareça e você seja apenas um movimento de energia. Então você vai conhecer o amor, você vai conhecer a vida, você vai conhecer a morte. Essas 3 palavras são muito significativas: amor, vida e morte. O segredo delas é o mesmo. Se você entendê-las, não há necessidade de meditar, porque você não as entende. É por isso que a meditação é necessária. A meditação é apenas um step. Se você realmente ama, isso se torna meditação. Se você não ama, então você vai ter que meditar. Se você realmente vive, a vida se torna meditação. Se você não vive, então você vai ter que meditar. Então alguma coisa terá de ser acrescentada. Mas esse é o problema. Se você não pode amar profundamente, como você pode meditar profundamente? Se você não pode viver profundamente, como você pode meditar profundamente? Porque o problema não é nem o amor, nem a meditação, nem a morte. O problema é como se envolver em profundidade. A profundidade é a questão. Se você se envolve profundamente com qualquer coisa, a vida estará na periferia e a morte no centro. Mesmo que você observe uma flor totalmente, esquecendo-se de tudo ao observar a flor, você vai morrer na flor. Você vai experimentar uma fusão, uma imersão. De repente, você vai sentir que você não existe. Só a flor existe. Viva cada momento como se fosse o último. E ninguém sabe, ele pode ser o último. Ambos os mestres estavam tentando levar Zengen para a consciência. Sekisu, quando ouviu o discípulo lhe contando toda a história, disse: "Não, eu não vou dizer", e ponto final. Ele repetiu as mesmas palavras de Dogo. A primeira vez, o discípulo deixou escapar, mas não a segunda. Naquele mesmo instante, Zengen passou por um despertar. Um satori aconteceu. De repente, um raio, ele se tornou consciente. A primeira vez, ele deixou escapar. É quase sempre assim. A primeira vez, você vai deixar escapar, porque você não sabe o que está acontecendo. Da primeira vez, seus velhos hábitos mentais não vão permitir que você veja. É por isso que o segundo mestre Sekisu simplesmente repetiu as palavras de Dogo. Simplesmente as repetiu. Ele não mudou sequer uma palavra. A própria frase é a mesma. Eu não vou dizer, disse ele, e ponto final. Ele mais uma vez criou a mesma situação. Foi fácil lutar com um Dogo. Não foi fácil lutar com o Sekisu. Ele não era o mestre de Zengen. Era fácil bater em Dogo. Não será possível bater em Sekisu. Basta que ele responda. É a sua compaixão. Ele não é obrigado a responder. Havia intimidade entre Dogo e esse discípulo, e às vezes acontece. Quando você é muito íntimo, você deixa escapar, porque você toma as coisas por certas. Às vezes é necessário uma distância, mas depende da pessoa. Algumas pessoas podem aprender somente quando há uma distância. Algumas pessoas podem aprender somente quando não há uma distância. Existem esses 2 tipos de pessoas. Aquelas que conseguem aprender de uma certa distância, elas vão sentir falta de um mestre, vão sentir falta do próprio mestre, mas ele as prepara. Muitos de vocês que estão aqui já trabalharam em muitas vidas com muitos outros mestres. Vocês sentem falta deles, mas eles prepararam vocês para me encontrar. Muitos de vocês vão sentir falta de mim, mas eu vou ter preparado vocês para encontrarem alguém. Assim, nada se perde, nenhum esforço é desperdiçado. Dogo criou a situação, Sekisu a viveu. Naquele mesmo instante, Zengen passou por um despertar. O que aconteceu? Ouvir novamente as mesmas palavras? Há uma certa conspiração? Por que as mesmas palavras de novo? De repente ele se deu conta,
Minha pergunta é absurda. Eu estou pedindo algo que não pode ser respondido. Não é o mestre que me está negando a resposta. É a minha própria pergunta, a natureza dela. Um silêncio é necessário na presença da morte, da vida, do amor. Se você ama uma pessoa, sente-se silenciosamente com a pessoa. Você não gostaria de conversar. Você gostaria apenas de segurar a mão dela e viver, e ficar em silêncio naquele momento. Se você conversa, isso significa que você está evitando a pessoa. O amor não está realmente ali. Se você ama a vida, não vai haver conversa, porque cada momento é tão cheio de vida que não há como, não há espaço para conversa. A cada momento, a vida está inundando você de maneira tão vital. Onde está o tempo para fofocas e conversas? Cada momento que você vive totalmente, a mente torna-se silenciosa. Coma e coma tão totalmente, porque a vida está entrando em você através dos alimentos. Que a mente torne-se silenciosa. Beba e beba totalmente. A vida está entrando através da água, que vai saciar a sua sede. Mova-se com ela quando ela tocar a sua sede, enquanto a sede desaparece. Fique em silêncio e observe como você pode conversar quando está bebendo uma xícara de chá. Vida quente está fluindo para dentro de você. Seja preenchido por ela, seja respeitoso. Por isso, no Japão, existem as cerimônias do chá. E toda casa digna desse nome tem um salão de chá, assim como um templo. Uma coisa muito comum, o chá. O que eles atribuíram a ele? Um status muito sagrado. Quando eles entram no salão de chá, entram em completo silêncio, como se ele fosse um templo. Eles se sentam em silêncio no salão de chá. Então a chaleira começa a cantar e todo mundo escuta em silêncio, como você está me ouvindo agora, no mesmo silêncio. E a chaleira segue cantando milhões de músicas, sons, onkar, o próprio mantra de vida, e eles ouvem em silêncio. Em seguida, o chá é derramado, eles tocam suas xícaras e pires. Eles se sentem gratos por esse momento ser novamente concedido a eles. Quem sabe se ele vai voltar ou não. Então eles cheiram o chá, o aroma, e estão cheios de gratidão. Então eles começam a bebericar, e o gosto, e o calor, e o fluxo, e a fusão da sua própria energia com a energia do chá. Torna-se uma meditação. Tudo pode ser uma meditação, e você viver aquilo total e intensamente, e então sua vida se torna inteira. De repente, ouvindo as mesmas palavras de novo, Zengen veio a perceber. Eu estava errado e meu mestre estava certo. Eu estava errado, porque achava que ele não estava respondendo, que ele não estava prestando atenção à minha pergunta. Ele não estava se importando comigo e com a minha pergunta. Meu ego ficou ferido, mas eu estava errado. Ele não estava golpeando meu ego. Eu não estava na pergunta. A própria natureza da morte é tal. De repente, ele despertou. Isso é chamado de Satori. É uma iluminação especial. Em nenhuma outra língua existe uma palavra equivalente a Satori. É uma coisa especialmente zen. Não é Samadhi. E, no entanto, é Samadhi. Não é Samadhi porque pode acontecer num momento comum. Beber chá, dar uma caminhada, olhar para uma flor, ouvir o salto de um sapo na lagoa. Isso pode acontecer em momentos muito comuns. Assim não é como o Samadhi sobre o qual Patanjali fala. Patanjali simplesmente se surpreenderia se um sapo pulasse na lagoa e com o barulho desse pulo alguém se tornasse iluminado. Patanjali não seria capaz de acreditar que uma folha seca cai da árvore, zigue-zagueia, se move com o vento um pouco, em seguida cai no chão e se aquieta. E alguém sentado sob a árvore atinge a iluminação? Não. Patanjali não seria capaz de acreditar. Impossível, ele dirá, porque Samadhi é algo excepcional. O Samadhi só vem depois de muito esforço, de milhões de vidas. E então,
acontece numa determinada postura, Siddhasana. Ele acontece num determinado estado do corpo e da mente. Satori é Samadhi e ainda não é Samadhi. É um vislumbre, e um vislumbre do extraordinário no muito comum. É Samadhi acontecendo em momentos comuns. Uma coisa repentina também. Não é gradual. Você não avança em graus. Ele é como a água chegando ao ponto de ebulição, a 100 graus. E então, o salto e a água se torna vapor, se funde com o céu. E você não pode rastrear por onde ela passou. Até os 99 graus, ela ferve, e ferve, e ferve, mas não evapora. Do 99º grau, ela pode retroceder, fica apenas quente. Mas se passar do 100º grau, então há um salto repentino. A situação é a mesma na história. Com Dogo, Zengen tornou-se quente, mas não podia evaporar. Não foi o suficiente. Ele precisava de mais uma situação, ou ele pôde ter tido necessidade de muitas outras situações. Então, com Sekisu, a mesma situação. E de repente algo é atingido. De repente o foco muda, a Gestalt. Até esse ponto, ele estava pensando que era sua pergunta que Dogo não tinha respondido. Ele tinha sido egocêntrico. Ele estava pensando, eu é que fui negligenciado pelo meu mestre. Ele não foi cuidadoso o suficiente comigo e minhas perguntas. Ele não prestou atenção suficiente em mim e na minha pergunta. De repente ele percebe, não fui eu quem foi negligenciado, nem o mestre estava indiferente ou não prestou atenção. Não, não era eu, era a própria pergunta. Ela não pode ser respondida. Na presença dos mistérios da vida e da morte, é preciso ficar em silêncio. A Gestalt muda. Ele pode ver a coisa toda. Assim ele alcança um vislumbre. Sempre que a Gestalt muda, você tem um vislumbre. Esse vislumbre é Satori. Não é final. Você vai perdê-lo novamente. Você não vai se tornar um Buda com um Satori. É por isso que eu digo que é um Samadhi. E ainda assim não é Samadhi. É um oceano numa xícara de chá. Oceano sim, e ainda assim não é o oceano. Samadhi em uma cápsula. Ele oferece um vislumbre, uma abertura, como se você estivesse andando numa noite escura, numa floresta, perdido. Você não sabe onde está andando. Onde é o caminho, se você está andando na direção certa ou não. E de repente há um raio. No momento você vê tudo, então a luz desaparece. Você não pode ler durante um raio, porque ele dura apenas um instante. Você não pode se sentar sob o céu e começar a ler durante um raio. Não, não é um fluxo constante. Samadhi é de um modo que você pode ler a sua luz. Satori é como um relâmpago. Você pode ter uma visão do todo, tudo que está lá, e em seguida ele desaparece. Você não vai ser o mesmo novamente. Não é a iluminação final, mas um grande passo para ela. Agora você já sabe. Você teve um vislumbre. Agora você pode procurar mais disso. Você provou. Agora os Budas vão se tornar significativos. Agora, se Zenzen encontrar Dogo novamente, ele não vai mais bater nele. Ele vai cair aos seus pés e pedir perdão. Agora, ele vai chorar milhões de lágrimas, porque agora ele vai dizer: que compaixão Dogo teve, pois ele me permitiu bater nele, pois ele disse: tudo bem, pode bater. Se ele encontrar Dogo novamente, Zengen não vai ser o mesmo. Ele já provou alguma coisa que o mudou. Ele não atingiu o final. O final está chegando, mas ele teve uma amostra. Satori é a amostra do Samadhi de Patanjali, e é belo que a amostra seja possível, porque a menos que você aprove, como pode se mover na direção dele? A menos que você sinta um pouco do seu aroma, como vai poder ser atraído na direção dele? O vislumbre se tornará uma força magnética. Você nunca mais será o mesmo e vai saber que existe algo ali, e encontrá-lo ou não, isso depende de mim. Mas a verdade virá à tona. Satori dá confiança e começa um movimento vital em você para a iluminação final,
que é Samadhi. Basta por hoje.